pessoal! Iniciaremos nessa semana mais um podcast Atípicas. A nossa convidada dessa semana é a Cíntia Fidelis, também mãe atípica e foi cuidadora familiar. Espero que vocês acompanhem e escutem esse relato tão cheio de afetos. Até mais! Olá, pessoal. Eu sou Cíntia Fidelis dos Santos, tenho 28 anos, sou formada minha graduação é licenciatura em Educação Física, formada pela Unileão. Sou mãe atípica, sou esposa, sou autônoma, empreendedora e também sou uma das mães, né, membros da fundação da Associação Pestalozzi de Juazeiro do Norte. E hoje, atualmente, sou voluntária lá na associação, né, do Pestalozzi de Juazeiro do Norte. Sou mãe de 2 filhos, Victor, de 8 anos, e Rebeca Júlia, de 2 aninhos, né? O meu mais velho, Victor, ele possui autismo, TDAH e deficiência intelectual. A minha princesinha mais nova, Rebeca, hoje com 2 anos, ela está com um pequeno atraso de fala e já está sendo cuidada, né, para ajudar nessa questão desse desenvolvimento. Por enquanto, foi descartado qualquer outra coisa, né? Possa ser que no futuro seja reaberta alguma investigação, mas enquanto a isso, meu coração de mãe está tranquila, né? O meu filho Victor, ele é autismo nível 1 de suporte e ele vem fazendo as investigações desde os seus dois anos de idade, através, né, justamente do atraso de fala e também do seu desenvolvimento. Como eu poderia me descrever, né, e, e vivenciar uma vida típica, eu posso dizer que eu sou uma pessoa típica desde o meu nascimento, pois a minha mãe, ela possui epilepsia e deficiência intelectual. Então, desde pequenininho, que eu me entendo por gente, eu tive que aprender a cuidar de minha mãe, né? Aprender a ter aquela atenção, aquele autocuidado, né? Em todos os ambientes, seja em casa, na rua, né? Saber como me portar e o que fazer no momento de crise dela, né? Aprender a lidar com as dificuldades da vida, que não é fácil, né? Aprender a cuidar, a gente tendo pouco rede de apoio, né? Na verdade, a única rede de apoio que a gente tinha era eu mesma, meu pai e meu irmão, que infelizmente hoje ele é falecido, né? Morreu aos 15 anos. E hoje eu sou filha única. Então eu sou a única rede de apoio que meus pais têm, principalmente a minha mãe, que exige certos cuidados, né? E todo dia a dia é uma surpresa, uma nova descoberta. E meu filho também. Então, para mim, o que é vivenciar uma vida típica, eu não consigo nem diferenciar, porque a minha vida típica foi desde o meu nascimento, eu sou uma pessoa atípica. Primeira pergunta: como você se descreve depois que passou a vivenciar uma vida atípica? Ó, para mim, ser mãe atípica é você estar o tempo todo ligada, né? Ligada assim na atenção, é, pisar em ovos, digamos assim, porque tem que ter uma certa sensibilidade. Com o tempo, eu aprendi a ser sensível comigo mesma,
com o meu filho, com o meu esposo, com o meu ambiente familiar, né, com o meu ambiente profissional, né, comigo mesma. Eu tive que aprender a ter essa sensibilidade, né, a lutar pelos direitos do meu filho e ao mesmo tempo entender que algumas pessoas ainda hoje, né, pleno 2023, ainda não têm acesso a todas as informações. Então, às vezes, uma pessoa pode negar o seu direito por não saber, né, da informação sobre a lei ou do direito. Então, tem que ter essa sensibilidade como você vai falar com o próximo, né? Como você vai falar, né, com o seu filho, com você mesma, né? E você tentar espelhar ser o seu melhor, né? E espelhar como você quer ser tratada. E assim você tratar o próximo. Segunda pergunta. Diga em uma frase: o que é ser mãe atípica? As maiores dúvidas que eu tive foi, foi sobre o meu filho, né, herdar e ter também as crises de epilepsia que a minha mãe tem, né? Foi uma das maiores dúvidas. E outra que eu tive foi quando eu estive na consulta com. Não foi nem na consulta, foi na avaliação da fono, a primeira fono que atendeu meu filho, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra autismo e eu não sabia ideia do que seria. Então, foi essas minhas maiores dúvidas. Foi ao ver que meu filho estava tendo um atraso de fala, que ele estava começando a atrasar no seu desenvolvimento. E eu sempre tive esse medo. Assim, não o medo dele ter a epilepsia, mas assim, todo o medo daquele cuidado a mais que eu teria que ter com ele, assim como eu tive com toda a minha infância, a minha juventude e hoje a minha vida adulta com a minha mãe. Então, né, foi essa questão de como é que seria a vida do meu filho, né, tendo como primeiro passo, né, o que eu passei e passo, né, com a minha mãe. Então, essas foram as minhas maiores dúvidas, né? Outra dúvida que eu tive muito forte foi depois de eu entender um pouquinho mais do que seria o autismo, né? E como toda mãe, a minha preocupação é como é que seria a vida dele na fase adulta, né? Hoje, meu coração já é um pouco confortável, né? Por eu, né, a todo momento conhecer pessoas já que são autistas, que são adultas, que conseguem viver uma vida. E hoje eu tenho a plena certeza que meu filho é totalmente capaz dele fazer tudo o que ele desejar, tudo que ele tiver vontade de ser, de fazer, né? Ele tem capacidade. Quarta pergunta. O que você entende sobre essa frase? Cuidador precisa de cuidados. Hoje eu entendo que o cuidador, se ele não se cuidar, né, ele vai ficar doente. E se ele ficar doente, como é que ele vai continuar cuidando daquela pessoa que precisa de cuidados, né? Então, hoje, acima de tudo, o cuidador, ele precisa ter em mente que ele precisa de um tempinho ali reservado para se cuidar, né? E hoje, a gente, a cada dia que passa, que a gente entra numa comunidade, seja por WhatsApp, seja pessoalmente, por qualquer meio de comunicação que a gente entre na comunidade, né, de pessoas atípicas, né, a gente tem esse acolhimento, tem esse cuidado, né, aquele cuidado de falar, aquele cuidado de ouvir, aquele cuidado de passar a informação para aquela pessoa, para ter aquela acessibilidade, né? E a pessoa conseguir, né, ter o conhecimento. Porque hoje eu vejo que através do conhecimento a gente consegue abrir horizontes, né? E consegue facilitar de alguma forma a nossa vida. Infelizmente,
né? A nossa rede de apoio ainda é bem limitada. A gente ainda precisa de ajuda do poder público, né? Município, estado, precisamos ainda de ajuda. Precisamos de ajuda das pessoas que estão próximas a gente, que infelizmente ainda não tem todo, não requer ainda de todo conhecimento, né? A gente tem ainda uma barreira muito grande nessa questão de deficiência que não são assim visíveis, né? Como por exemplo um cadeirante, uma deficiência física. As pessoas ainda qualquer e ainda até dificuldade até no meio familiar, né? Tios, primos, de entender como é que funciona uma deficiência que ela não é visível, né? A deficiência intelectual, né? O autismo, TDAH, né? Várias outras coisas, né? Depressão, ansiedade, todas essas questões é uma barreira muito grande das pessoas que não têm entender a dificuldade e o processo como é difícil, né? Então, hoje a gente consegue ter um cuidado maior, né? A nós mesmos que estamos precisando de cuidados, né? Passar a cuidar daquelas pessoas próximas da gente, o que a gente passa a conhecer, né? Última pergunta. Qual seria o momento da sua jornada que você lembrou de você em primeiro lugar? Um momento meu que eu pensei em mim em primeiro lugar. Eu acho que exatamente não pensei em primeiro lugar, mas eu agi colocando eu em primeiro lugar. Foi quando eu tive que, digamos, que cortar o cordão umbilical entre eu, meu pai e minha mãe, né? Foi um momento em que eu decidi casar, né? E entregar às mãos de Deus que eu não ia estar mais, digamos assim, 24 horas aos lados do meu pai e da minha mãe, mas que eu estaria ali presente. Até hoje sou presente na vida deles de toda forma que é possível. E que eu tinha que seguir a minha própria vida e fazer a minha própria família. Como hoje, graças a Deus, tenho meu esposo e meus 2 filhos. Foi, foi muito difícil para mim, mas é o ciclo, né? É o ciclo da vida. Gostaria, nesse momento, agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast, né? De ter sido convidada por tia Manu para participar. E, em primeiro momento, eu fiquei muito apreensiva se eu ia conseguir falar ou não, mas estou aqui e estou muito feliz de ter conseguido compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. E você, pessoa típica, mãe, pai, tia, avó, que esteja ouvindo, né, a qualquer momento, esteja ouvindo esse relato meu, sinta-se abraçada e acolhida, porque você não está sozinha nesse mundo. E assim finalizamos mais um podcast Atípicas. Agradeço muito a nossa convidada. E lembrando que essa semana é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é uma campanha anual desenvolvida no dia 21 a 28 de agosto. E por conta disso, esse podcast foi totalmente dedicado a essa semana. Muito obrigada!